O dia sombrio em que 7 segredos proibidos da roça foram expostos em silêncio inexplicável, a tempestade rugia em São Felipe, e o céu se iluminava em flashes que pareciam dançar diretamente sobre a antiga propriedade de Isabel. O vento cortava como uma faca, levando consigo os sussurros abafados da vila. No contraste entre o barulho ensurdecedor da natureza e a inquietude palpável que tomava conta da casa, um mistério ancestral pairava nas sombras. Íntima companheira de sua avó, Dona Maria, Isabel sempre viu a matriarca como guardiã não só da fé, mas das tradições que sustentavam sua família. Contudo, naquele momento fatídico, Isabel sentiu que algo sombrio se aproximava. Recém-formada em história, era difícil acreditar que um simples diário, encontrado em meio aos pertences da avó, pudesse derrubar as bases de sua existência. Páginas empoeiradas revelavam rituais excêntricos e 7 segredos sinistros que prometiam proteger a linhagem de males antigos. O contraste da fé católica e dos costumes da roça perturbaram a paz de Isabel. Seria essa a chave para entender as vozes que pareciam estar chamando por ela, os lamentos reverberando dentro da casa, tomando conta do seu espírito? Enquanto os estrondos da tempestade ecoavam, Isabel começou a notar detalhes estranhos. Objetos sagrados como a figura de São Miguel e o crucifixo da avó encontravam-se em posições que ela não lembrava de ter deixado. As sombras nas paredes pareciam dançar, como se estivessem vivas. Um nó formou-se em sua garganta, um frio percorrendo sua espinha. Desesperada, decidiu buscar ajuda. Dona Cláudia, a benzedeira da vila, conhecida por seu sorriso fácil e seus conselhos ancestrais, era sua única esperança. Enquanto Dona Cláudia misturava ervas e palavras em um ritual, Isabel observou, angustiada, como o ambiente se tornava mais pesado. O silêncio da vila se tornava opressivo, as pessoas murmuravam sobre os antigos ciclos de vingança, e as divisões dentro de sua própria família começavam a ganhar forma. Alguns confiavam apenas na proteção da igreja, enquanto outros começaram a se voltar para as práticas ancestrais que a tradição esquecia. Antes de continuar, preciso te avisar uma coisa importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance, sério mesmo, faz diferença. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curioso para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A cada dia que passava, os ecos de violências passadas e a presença ameaçadora que cercava sua casa tornavam-se mais evidentes. Isabel se sentia cada vez mais dividida, entre a fé que a acalentava e a ancestralidade que a chamava para encarar uma verdade obscura. Quando finalmente, no último ritual, uma aparição clamou por justiça sob a luz do crepúsculo, Isabel ficou paralisada, confrontando os segredos que sua família havia tentado enterrar. O que realmente significavam os 7 rituais que sua avó deixará como legado? O que os ecos das paredes realmente exigiam dela? Enquanto a chuva começava a ceder, um raio de luz tentava penetrar a escuridão, trazendo consigo uma centelha de esperança, mas também um frio medo que se instalou em seu peito. A última página do diário, molhada pelas lágrimas da avó, agora guardava mais perguntas do que respostas. Quem estava realmente preso sob os segredos da terra familiar? O que Isabel descobriria enquanto as sombras dançavam ao seu redor? O relógio na sala soava a cada hora, mas os sons eram abafados pela tempestade que ainda rugia lá fora. Isabel sentou-se ao pé da escada, olhando fixamente para o diário que repousava em seu colo, como se a alma de sua avó pendesse sobre ela, pesada e silenciosa. O coração batia rápido, uma maré de perguntas golpeando sua mente. O que aqueles rituais realmente envolviam? Qual era o verdadeiro custo de desvendar aquilo tudo? Decidida a encontrar respostas, levantou-se e encaminhou-se para o sótão, onde um baú antigo, relíquia da avó, mergulhava em esquecimento entre teias. Cada passo era um eco de seus medos, e a sensação de estar sendo observada crescia em intensidade. Ao abrir a tampa do baú, um odor de madeira molhada e umidade a invadiu, fazendo a pele arrepiar. Dentro, não havia apenas velhos trapos e uma boneca de pano desgastada, mas também um amuleto brilhante, semelhante àquele que tinha visto nas páginas do diário.
O brilho da peça era quase hipnótico. Quando ergueu o amuleto para a luz, uma sensação de energia pulsante atravessou seu corpo. E, por um segundo, as sombras no sótão pareceram ganhar vida. Isabel hesitou, a garganta seca e a mente fervilhando. Por que a avó guardara uma coisa assim? O amuleto parecendo chamar por ela, convidando-a a descobrir o que realmente se escondia naquelas práticas ancestrais. Desceu rapidamente, com a peça na mão, seu coração disparando mais a cada passo. Aquilo poderia ser a chave, o que precisaria para desvendar a verdade. E se estivesse certo, que consequências isso poderia trazer? O pavor da revelação se misturava com uma estranha curiosidade. Enquanto olhava para o amuleto, o olhar de Dona Cláudia flutuou em sua mente, suas advertências sobre o perigo de revisitar o passado ecoando em sua cabeça. O que era feito em segredo, muitas vezes não se revelava sem um preço. Decidiu que precisava falar com ela novamente antes de se aprofundar mais naquela jornada. A benzedeira conhecia a fundo as histórias daquelas terras e poderia ajudá-la a entender o que deveria e o que não deveria ser feito. Com firmeza, entrou no carro e percorreu a estrada lamacenta que levava à casa de Dona Cláudia. Durante o caminho, a tempestade deu uma trégua, mas algo no ar ainda vibrava com tensão, como se a natureza estivesse esperando algo. A cada curva, Isabel podia sentir o peso do olhar da vila sobre si, um clima de desconfiança e medo sempre presente em cada habitante. Ao chegar, viu Dona Cláudia no quintal, rodeada por plantas e ervas que pareciam vibrar com energia. Isabel! O que a traz aqui em meio ao temporal? A voz da benzedeira carregava uma mistura de preocupação e curiosidade, mas o aceno com a cabeça de Isabel fez uma sombra de receio aparecer nos olhos da mulher. Eu encontrei algo, disse Isabel, segurando o amuleto e entregando-o a Dona Cláudia. O momento que se seguiu foi como se o mundo ao redor tivesse congelado. O semblante da benzedeira se alterou radicalmente, seus olhos se arregalando enquanto observavam a peça. E então, com um tom grave, ela murmurou, isso não deveria estar aqui. Dona Cláudia olhou para Isabel, e a mulher compreendeu que algo profundo e aterrador estava prestes a ser revelado. Um ruído distante, como o riso de uma criança, ecoou em meio ao silêncio que se instaurava entre elas. Isabel sentiu que o tempo havia parado, e as sombras ao redor pareciam se agitar, cada vez mais, começando a sussurrar segredos que estavam há muito guardados. O que mais poderia o amuleto da avó revelar? E por que Dona Cláudia parecia tão assustada? A tensão no ar era palpável, como se já não houvesse como voltar atrás. Isabel podia sentir o coração pulsar em seu peito, um tambor que anunciava algo distante e maligno. A ansiedade crescia a cada instante, enquanto Dona Cláudia segurava o amuleto como se fosse uma serpente prestes a picá-la. O silêncio que se estabelecia entre elas parecia transbordar de segredos, e Isabel não conseguiu evitar a sensação de que algo sombrio estava prestes a se revelar. Você não sabe o que tem em mãos, minha filha, disse Dona Cláudia, quebrando o silêncio com um suspiro pesado. Esse amuleto é uma chave. Uma chave que abre portas que muitos prefeririam que permanecessem fechadas. A expressão de preocupação da benzedeira era profunda, quase como se cada linha de seu rosto contasse uma história de dor e perdas. Mas o que ele pode abrir? O que ele significa? Isabel perguntou, sua voz falhando ao tentar segurar a ansiedade. Por que a minha avó o guardou? O que está acontecendo? A benzedeira hesitou. O olhar fixo em Isabel parecia pesar com o fardo de segredos ancestrais. A sua avó fez escolhas, Isabel. Escondeu coisas que não queria que você soubesse. Rituais que mexiam com forças que não deveriam ser invocadas, respondeu ela, sua voz baixa e quase sussurrante, como se temesse que alguém pudesse ouvir. Então, como se um estalo de relâmpago quebrasse a tensão, um trovão soou. A vibração do som parecia ressoar dentro do próprio corpo de Isabel, como se a tempestade lá fora também estivesse envolvida em sua busca. No passado, almas foram sacrificadas em nome do conhecimento, Dona Cláudia continuou, o olhar distante, como se viajasse para um tempo perdido. Apenas poucos se lembram, mas os ecos dessas ações ainda estão gravados aqui, nas terras da roça. E agora, com você de volta, tudo pode recomeçar. Isabel sentiu um frio na espinha. Recomeçar? O que você está dizendo?
O que isso significa para mim? A benzedeira fechou os olhos, respirando fundo, e então olhou diretamente nos olhos de Isabel. Você tem o poder de desvendar esses mistérios, mas de um jeito que não tem ideia. Muitas vezes, o custo é mais elevado do que nós podemos imaginar. Outra estrondosa batida de trovão arrastou o vento, e àquela altura, a tempestade parecia um mero reflexo do tumulto dentro de Isabel. A sua avó nunca teve coragem de finalizar o que começou. Ela deixou um legado inacabado, e agora você é a única que pode decidir o que fazer com ele. Nesse momento, um assobio suave serpenteou pelo ar, quase musical, mas carregado de um tom espectral. O riso distante que havia ecoado antes agora se tornou uma melodia arrepiante. Isabel encolheu-se, sua mente lutando para processar o que estava acontecendo. Precisamos ir. Agora! Dona Cláudia exclamou, interrompendo a sequência de pensamentos confusos que a invadiam. A mulher puxou Isabel pelo braço e as duas correram para dentro da casa, enquanto a tempestade ganhava força novamente, e a atmosfera ao redor se tornava tangível, carregada de uma energia sinistra. Uma única ideia perpassava a mente de Isabel. Por que um passado tão sombrio ainda seguia? O que ela realmente tinha que ver? O amuleto pulsava em sua mão, como se quisesse guiá-la para respostas que não poderiam ser ignoradas. Você precisa entender, disse Dona Cláudia, parando em um cômodo escuro, as sombras dançando nas paredes. Se decidirmos abrir essas portas, você terá de estar preparada para o que está lá do outro lado e para as consequências. Isabel sentiu o pressentimento tomar conta, sua respiração acelerando. As palavras de Dona Cláudia reverberavam em sua mente, consequências. O som de algo quebrando lá fora ressoou através da tempestade, uma chamada para o desconhecido, uma promessa de revelações que ela não poderia recusar. Mas a dúvida se instalava, até onde ela estaria disposta a ir? E o que, exatamente, havia cruzado os portões naquelas antigas lendas? No ar, pairava uma pergunta ainda mais aterradora. O que acontecerá se a verdade for mais sombria do que qualquer um poderia imaginar? Isabel estava paralisada, o amuleto quente contra a palma da sua mão. Dona Cláudia observava com um olhar intenso, que misturava preocupação e urgência, como se o peso daqueles momentos pudesse colapsar sobre elas a qualquer instante. A tempestade do lado de fora rugia, cada relâmpago cortando o céu como se estivesse tentando atravessar a barreira entre os mundos. Não podemos perder tempo. Há coisas que precisam vir à luz, disse Dona Cláudia, o tom de sua voz firme, mas a suavidade do olhar denunciava seu temor. Dona Cláudia puxou Isabel em direção a uma adaga antiga, pendurada em uma parede ornamentada, coberta por uma fina camada de poeira. Essa adaga é tão poderosa quanto o amuleto. Ela pode te proteger, mas também pode abrir portas que revelam verdades esquecidas e que muitos prefeririam que ficassem trancadas. Isabel sentiu a adrenalina correr em suas veias. Por que a avó a teria deixado com tal responsabilidade? Ela nunca quis saber sobre esse passado, mas agora o destino parecia traçado de maneira cruel e inescapável. Enquanto olhava para a adaga, uma sensação intensa de identificação a envolveu, como se aquele objeto tivesse sua própria história, sua própria dor. O céu ficou ainda mais escuro e um estrondo ensurdecedor sacudiu a casa. A luz das velas vacilou, e uma sombra movedora se projetou através da sala, revelando uma figura indistinta que parecia dançar nas paredes. Isabel engoliu em seco, o medo apertando seu estômago. Você viu aquilo? Sussurrou, seus olhos arregalados. Dona Cláudia assentiu lentamente, o rosto pálido como a cera. É a manifestação dos antigos. Eles estão acordando. Eles sabem que você voltou e que está prestes a descobrir. Descobrir o quê? A voz de Isabel tremia. Dúvidas e inseguranças inundavam sua mente. O que havia nas sombras que poderia ser tão perigoso? Elas guardam a verdade sobre o que aconteceu aqui, na sua família. Segredos que podem mudar tudo. Mas prepare-se, o que você descobrir pode não ser como você imagina. A tempestade lá fora pareceu ouvir as palavras de Dona Cláudia, e um raio iluminou a sala, mostrando por um breve instante uma pintura esquecida na parede, uma cena de sacrifícios e rostos contorcidos em agonia. Isso que é isso? Isabel apontou, tentando absorver a visão macabra.
Cuidado! Não toque! Gritou Dona Cláudia, mas era tarde demais. Isabel estendeu a mão e tocou a superfície da parede. Ao fazer isso, uma onda de calor a percorreu, como se os fantasmas da roça a reconhecessem. Uma visão poderosa e confusa atravessou, rostos familiares misturados com sussurros de dor. Você precisa parar. O peso disso pode derrubar tudo. A voz de Dona Cláudia ecoava com desespero. Isabel se afastou, ofegante, as visões ainda dançando em sua mente. O que foi isso? O que eu vi? Foi um fragmento do passado. O que você acabou de tocar podem ser os registros de antigas cerimônias e rituais, estilos de vida que muitos tentariam apagar da memória. Você irá descobrir mais, mas precisa estar ciente, uma vez que esses segredos forem revelados, nada será como antes. Mas antes que Isabel pudesse acessar toda a gravidade do que estava acontecendo, um estrondo ecoou forte contra a porta da casa, fazendo tudo tremer. O silêncio repentino foi seguido de um sussurro, uma voz abafada e distante que parecia vir de todos os lados. Volte, volte, não deveriam saber, dizia a voz com uma insistência aterradora. Eles estão vindo! Exclamou Dona Cláudia, apanhando a adaga. Precisamos ir, agora! O coração de Isabel disparou. O que estava atrás daquela porta poderia ser a verdadeira face de sua família, seu passado, ou talvez algo muito, muito pior. Enquanto se dirigiam para a saída, um pensamento opressivo a atingiu, e se os segredos não deixarem mais nenhuma de suas marcas em sua alma? Mas a pergunta que mais pesava em seu coração era, o que estava prestes a ser revelado quando a porta se abrisse, e a tempestade deixasse entrar o que há tanto tempo estava escondido? O vento uivava lá fora, como se as forças da natureza compusessem uma sinfonia de desespero. Isabel e Dona Cláudia pararam em frente à porta da casa, a adaga em mãos reluzindo sob a luz vacilante das velas. O sussurro persistente, volte e volto, parecia ecoar nas paredes, criando um clima tenso, quase palpável. Por onde começamos? Murmurou Isabel, embora soubesse que as palavras eram mais um reflexo de seu medo que de uma busca por respostas. Se a porta se abrir, o que quer que venha pode ser tanto resposta quanto condenação. Prepare-se para o que vier, respondeu Dona Cláudia, a voz pesada de significado. Com um gesto rápido, ela segurou a mão de Isabel e a guiou até a porta. Um novo estrondo reverberou, e a madeira da porta tremeu, parecendo querer ceder à força da tempestade. A avó respirou fundo e, apesar do pânico, seus olhos brilharam com determinação. Se eles estão vindo, temos que enfrentá-los. Não podemos deixar que nos encontrem despreparadas. Isabel assentiu, sentindo o peso do destino sobre seus ombros. Mas o que isso significava? Ao mesmo tempo em que temia o que viria, havia uma centelha de curiosidade ardendo dentro dela. E se aquelas sombras a levassem a descobrir verdades que há muito estavam enterradas? O sangue em suas veias pulsava com uma mistura de medo e expectativa. 1, 2, 3. Dona Cláudia gritou e, com um forte impulso, empurrou a porta. O som foi ensurdecedor, como se revelasse um novo mundo. O que viram deixou Isabel paralisada. Uma névoa densa se espalhava pela varanda, envolvendo tudo em uma aura etérea. E, entre as sombras, ela vislumbrou formas se movendo, rostos conhecidos distorcidos em expressões de tristeza e dor. Eram seus antepassados, figuras que sorriam nas fotografias, agora consumidos pela sombra e pelo desespero. Não! Fiquem longe! Gritou Dona Cláudia, mas mesmo com os avisos, Isabel estava como hipnotizada. Eles precisam de ajuda! Respondeu, a voz mal conseguindo sair. Algo a impulsionava a se aproximar. Recordações não apenas da história familiar, mas de quem ela era, de sua essência, fluíam por suas veias. Isso não é ajuda, Isabel. Eles não são mais quem eram. O desespero na voz de Dona Cláudia era palpável. As figuras começaram a se aglomerar na borda da névoa. As vozes se tornaram um grito coletivo, ecoando gritos de dor e súplica. O som era ensurdecedor, misturando-se com o trovão que rugia lá fora. A adaga tremia nas mãos de Dona Cláudia. Isabel percebeu que o amuleto em sua palma ardia mais que nunca. Precisamos fechar essa porta! Gritou ela,
mas Dona Cláudia parecia hesitante, capturada pelo que viu ao seu redor. Os rostos familiares eram um chamado, um convite para descobrir o que se escondia nas sombras de sua linhagem. Não! Eles não devem sair! Eles têm um propósito! A avó, antes tão firme, agora estava à beira do desespero, suas convicções sendo questionadas por um passado que não poderia ignorar. Com a mente confusa, Isabel percebeu a verdade. O que aqueles espíritos queriam era libertação, mas o preço poderia ser alto. Os gritos a punham contra a parede. Ela precisava decidir. Deveria abrir sua família à verdade, mesmo que isso significasse expor sua própria alma. A dimensão entre o que era real e o que era assombroso começou a se desfazer. As figuras começaram a se misturar, e uma em especial tomou forma, sua expressão refletindo tanto raiva quanto tristeza. Sou eu! Isabel gritou, reconhecendo a figura. O que está acontecendo? Nesse instante, a tempestade pareceu atacar com uma força indescritível. Relâmpagos corriam como serpentes pelo céu. E, assim, a porta das sombras parecia se expandir, revelando uma clareira obscura onde segredos da roça aguardavam para serem revelados, uma vez que a verdade sobre sua família poderia mudar tudo. Com um movimento ágil, Isabel decidiu. E nesse momento de revelação, a voz familiar a chamou mais uma vez. Volte. Não devem saber. O peso da decisão estava nas mãos dela e, ao mesmo tempo, era como se aqueles ecos pudessem decidir seu destino. Oh! Que mais havia a descobrir ao cruzar aquele limiar? A névoa parecia ganhar vida, se enroscando nas pernas de Isabel como uma serpente sedenta, enquanto as figuras ao seu redor se tornavam cada vez mais definidas. Ela mal conseguia distinguir as faces que lhe eram tão familiares, mas as expressões de dor lhe deixavam um nó na garganta. Precisava entender. Eu sou você, repetiu a figura que refletia sua imagem, um eco distante de sua própria essência. Os olhos da sombra eram como um buraco negro, engolindo todo o brilho da luz das velas que ainda dançavam atrás dela. Em meio à tempestade, Isabel sentiu um frio na espinha ao perceber que era cercada por aqueles que não tinham paz. Eles estão me chamando. Você precisa escutar. A voz que parecia soar de dentro dela e da figura ao mesmo tempo se misturava ao rugido do vento, empurrando-a contra a vontade de recuar. Não, Isabel. Cuidado! Gritou Dona Cláudia, mas era tarde demais. Como se a força da ancestralidade a puxasse, a jovem deu um passo à frente. Por que vocês estão assim? O que aconteceu com vocês? Sua voz tremeu, entre o querer saber e o medo do que poderia descobrir. A figura mais próxima a puxou para perto, quase como um abraço. Nos trancaram neste limbo, longe da verdade. Você é a chave para nossa libertação. Não temos tempo, o ciclo se fecha. Cada palavra era uma punhalada que cortava a realidade. Então, os espíritos começaram a agir como ventania, envolvendo-a numa dança frenética, quase hipnótica. Os rostos passavam rapidinho, mostrando flashes de vidas passadas, contos de amor, dor e sofrimento, segredos de uma linhagem marcada pelo silêncio e pela culpa. Vidas que nunca ganharam voz. Dona Cláudia clamou mais uma vez, Isabel, não se deixe levar. Eles estão tentando te enganar. Suas mãos estavam agora firmes na adaga, pronta para cortar laços que poderiam ser perigosos. Mas algo dentro de Isabel pulsava, como se a busca por resposta fosse mais poderosa que o medo da condenação. A verdade que vocês têm, eu posso libertá-los, declarou, uma ousadia ardente queimando em seu peito. Ao pronunciar essas palavras, conheceu a intensidade da sua determinação. Com isso, a visão se intensificou. Imagens de uma casa em chamas, um grito de desespero, um pacto sombrio que uniu gerações. Tudo isso se transfigurou diante dela, apresentado cru e inegável. Os segredos não eram apenas de seus antepassados, mas estavam entrelaçados na sua própria alma. Um grito entre a névoa fez a atmosfera tremer. Uma sombra se destacou, de forma ameaçadora, uma presença que parecia resistir à luz que Isabel tentava criar. Era a mãe que ela nunca conhecera. A mulher a encarava com uma mistura de amor e fúria, porém suprimida por uma dor que não os deixava partir. Você não pode seguir o mesmo caminho. A sombra da mãe se aproximou, a voz era um sussurro angustiante. Retorne, não siga o que eles desejam.
Essa é uma armadilha. A tempestade fora de casa rugia, e o som do vento tornava-se ensurdecedor. Isabel estava presa na linha tênue entre liberdade e condenação. As vozes ecoavam em sua mente e os rostos ao seu redor a chamavam pela esperança de redenção. Mas como poderia escolher? Se os segredos não fossem revelados, eram as correntes que prendiam esses espíritos que também a acorrentavam. Dona Cláudia finalmente tomou uma decisão. Eu vou contigo, Isabel. Não podemos deixar isso assim. Ela segurou a adaga com força, os olhos fixos na clareira formidável à sua frente. E quando tudo parecia convergir, uma última voz ecoou. Se você abrir a porta da verdade, não poderá voltar atrás. Você nunca mais será a mesma. Naqueles olhos sombrios e familiares, Isabel percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. O que aconteceria se ela seguisse adiante, desvendando os segredos que até então tinham se escondido na escuridão? Isabel sentiu um frio arrepiar sua nuca, como se a presença da mãe fosse um aviso gravado em sua pele. A figura da mulher, agora mais próxima, parecia flutuar entre a névoa e a luz, e cada movimento dela sussurrava verdades que a jovem temia encarar. Enquanto isso, as outras figuras continuavam a cercá-la, obrigando-a a olhar para as sombras de sua própria linhagem, aquelas que a história tentará esconder. Você pode mudar tudo isso, insistiu a figura que mais se assemelhava a ela, com olhos que pareciam buscar algo, não só a liberdade, mas a verdade. Ela levava um vestido rasgado, como se houvesse sobrevivido a uma batalha pessoal. Nós precisamos de você. Siga o caminho. Mas que caminho? Perguntou Isabel, sua voz ecoando como um lamento pelo vento. Onde ele pode me levar? A tempestade rugia, e os ecos de vozes sem corpo se misturavam a relâmpagos que iluminavam a clareira, revelando vislumbres distantes. Uma avó em desespero, um tio acorrentado por suas escolhas, toda uma história marcada pelo silêncio e pela dor. Como posso libertá-los? Isabel pressionou as têmporas com força, as pulsações do conhecimento ancestral exigindo sua atenção. O peso das vidas não vividas parecia comprimi-la, ameaçando esmagar suas esperanças. Fale nossa verdade. Revele o mal que nos condenou. Gritaram em uníssono todas as figuras, suas vozes ondulando como as chamas das velas. Isabel sentiu que o mundo ao seu redor começava a tremer, e a mistura de medo e determinação tornava-se tão densa que quase podia tocá-la. Não vá por esse caminho. Você não sabe o que é realmente levantar a tampa do que está enterrado. Dona Cláudia interveio, mas sua advertência parecia um eco distante, cada palavra lutando contra a força invisível que atraía Isabel para dentro da realidade distorcida. Silêncio! Bradou a sombra da mãe, irrompendo numa explosão de fúria e tristeza, ecoando pelo espaço. Não é uma escolha simples. Você pode acabar condenada como nós. A jovem olhou nos olhos tristes da mãe e viu ali não apenas um aviso, mas também a fraqueza do não dito. Sentiu seu coração disparar, sua coragem se alimentando da dor que sempre carregou por não saber. Assim, entre a luz tênue das velas e o rugido do vento, decidiu, eu irei. A verdade precisa ser revelada. E nesse momento, um frio cortante a envolveu, como um manto de lágrimas. As figuras começaram a girar, aumentavam a velocidade como Iamaio em festa, arrebatando-a com sua dança desesperada. Os rostos surgiam e desapareciam, as vidas estavam prestes a entrar em colapso. Isabel sentiu a pressão subindo, a necessidade de gritar, mas as palavras se perderam como gotas na tempestade. A névoa agora tinha um gosto metálico. Estrondos de trovões pareciam querer alegar sua posição enquanto ela abriu os lábios. E então, tudo parou. Um silêncio mortal tomou conta da clareira, gelado e denso. Os espíritos a encaravam, e Isabel, com a mente clara, entendeu que o que havia dentro dela era mais profundo do que qualquer traço de tradição, era uma guerra por justiça e redenção, pela libertação não só deles, mas também dela mesma. Me ajudem então. Digam-me o que eu preciso saber. Implorou, seu coração pulsando como um tambor. E no fundo, a consciência lhe sussurrou, qual é o primeiro segredo que você deve expor? A sombra da mãe hesitou, e a tensão palpável fez Isabel sentir que o futuro se desdobrava diante dela. A resposta poderia moldar não só seu destino,
mas também o de cada espírito ao seu redor. Silêncio. Respiração suspensa. E então, antes que qualquer eco se formasse na bruma, a figura mais próxima sussurrou: o primeiro segredo que precisa vir à tona pode custar mais do que você imagina. O frio envolvedor intensificou-se, quase sufocante. Isabel sentiu a pressão ao seu redor, como se a névoa invisível estivesse tentando esmagar seu espírito. Os rostos dos espíritos, antes confusos e distantes, agora eram claros, cheios de esperança e desespero misturados. Cada um deles carregava o peso de segredos não contados. Isabel foi tomada por uma onda de compaixão. Neste momento crucial, ela percebeu que a verdade era um peso a ser compartilhado, não um fardo a ser carregado sozinha. Está pronta para ouvir? Perguntou a figura que se parecia com ela, seu rosto insinuando a dor de gerações. Isabel não tinha certeza do que aguardava, mas sabia que não havia como voltar atrás. Aquela era sua chance de libertar aquelas almas presas à dor de um passado sem fim. Sim, disse Isabel, a voz tremida, mas firme. E assim, em meio ao silêncio carregado, a sombra da mãe começou a falar. Seu tom era profundo, como se palavras esquecidas se desenterrassem do fundo de um poço. O primeiro segredo é sobre a traição que começou tudo. Uma escolha feita nas sombras da noite. Paralisada, Isabel escutou atentamente. As palavras ecoavam na mente dela, cada sílaba um golpe de relâmpago que iluminava memórias reprimidas. Foi o seu avô, continuou a figura, a tristeza transbordando em sua voz. Ele revelou os segredos da nossa família para quem não deveria. E, em troca, buscou poder, pensando que poderia salvar a todos nós, mas ele apenas nos condenou. Isabel respirou fundo, sentindo o aperto no peito aumentar. O avô, uma figura que sempre considerou distante, agora flertava com a traição e a culpa que pendurava sobre a história da família como uma sombra incessante. Mas por quê? O que ele realmente queria? Perguntas e mais perguntas dançavam na mente de Isabel enquanto um mal começava a se formar na garganta dela. Ele queria proteger você e ao mesmo tempo se afastar do que éramos. O preço? Nossa liberdade. A sombra olhou diretamente para Isabel, seus olhos profundos refletindo desespero. A verdade precisa vir à tona para que possamos descansar, mas será perigoso. Há aqueles que não desejam que isso aconteça. Nesse instante, um trovão gutural ruiu nas nuvens. Isabel sentiu a terra tremer sob seus pés, um presságio da tempestade que se aproximava, não apenas do céu, mas da própria história de sua família. Havia uma força em movimento, impulsionando os eventos para um desenrolar catastrófico. Se você contar a verdade, poderá despertar a fúria de quem não quer que isso venha à tona. A figura da mãe disse, sua voz um misto de advertência e esperança. Isabel mordeu o lábio, os pensamentos girando, mas uma parte dela sabia que essa era a única maneira. Libertar-se daquele ciclo sombrio tornaria tudo mais claro. Mas o que eu devo fazer? Questionou, a urgência fazendo seu coração pulsar frenético. Procure pelo diário do seu avô, correu a resposta da figura semelhante a ela, um brilho de determinação iluminando seu olhar. Lá estão guardados os segredos que o ligaram à traição. Está escondido onde a dor começou. Isabel sentiu o estômago embrulhar. Um diário, escondido onde a dor começou. Isso poderia significar várias coisas. O que mais estaria entrelaçado com aqueles escritos, entre elas o mesmo poder que trouxera ruína à sua família? Mas havia uma coisa que não podia ignorar, a coragem precisava ser maior do que o medo. Eu vou encontrá-lo. Vou expor a verdade. Declarou Isabel. Mas antes que pudesse processar o que se passava ao seu redor, um grito ecoou pela clareira, cortando a névoa como uma lâmina. Era uma advertência, um terror que clamava do futuro. Um novo olhar se fixou na garota. Cuidado! Eles estão vindo! A tempestade rugia, e o cenário começou a mudar novamente. As figuras começaram a se desvanecer, e a clareira tornava-se um labirinto de luz e sombra. A pressão do tempo, agora palpável, se impunha, algo inexplicável estava prestes a acontecer. Isabel sentiu um frio na espinha. Ela sabia que, ao buscar os segredos do passado, abriria não apenas portas para a verdade,
mas também padrões sombrios que estavam prontos para retornar. E quando ousou um último olhar para os espíritos, a resistência e o desespero da linhagem eram evidentes. A voz da mãe reverberava em sua mente: seria a redenção ou sua condenação? A resposta se aproximava, ameaçadora como um raio em meio à tempestade. Agora, a busca pelo diário do avô era mais do que uma decisão, era um destino selado por ecos de dor e sobrevivência. Mas antes que pudesse sair da clareira, uma sombra a deteve, segurando seu braço com uma força inimaginável. Não avance ainda. Você não está pronta para o que vem a seguir. Isabel estremeceu ao sentir a pressão da mão que a segurava. A sombra era densa, quase palpável, como um eco dos medos que ela já carregava. O que quer que estivesse prestes a acontecer, ela não estava sozinha. Mas a inquietação a consumia. Quem é você? Questionou, com a voz quase um sussurro, enquanto seu olhar buscava ao redor, tentando enxergar através da neblina que a envolvia. Não importa quem eu sou, respondeu a sombra, sua voz soando como um vento distante, mas importa o que vem a seguir. Há forças em movimento que você não pode controlar. Se você seguir adiante, poderá não apenas arriscar a própria vida, mas também a conexão com os que vieram antes de você. Isabel se sentiu dividida. A advertência era clara como o clarão da tempestade. Mas a determinação que crescia dentro dela, a necessidade de respostas, era uma chama que não se apagaria. De repente, a clareira tremeu com um trovão estrondoso, e as figuras etéreas começaram a se agitar, como se sentissem a mudança no ar. Você precisa entender, a sombra continuou, o tom tornando-se um lamento, os segredos que estão enterrados no diário do seu avô não são apenas palavras. Eles trazem lembranças que geraram cicatrizes profundas, um legado que não deveria ser despertado. As palavras da sombra ecoavam em sua mente, como um aviso de um mundo que estava prestes a colidir com o dela. Mas então, uma face entre as figuras se destacou, um espírito mais próximo que os outros. Uma mulher de olhar triste e sereno moveu os lábios, mas Isabel só conseguia ouvir um lamento sutil. Liberdade, sussurrou a mulher, uma lágrima escorrendo por seu rosto espectral. Era o reflexo da sua avó, uma presença familiar perdida em meio ao desconhecido. Abra os olhos. A sombra que segurava seu braço apertou ainda mais, como se quisesse puxá-la de volta. Você não pode ignorar o alerta. Há algo sombrio que despertará se você cavar muito fundo. Mas o olhar do espírito da avó foi um apelo poderoso. Isabel viu o passado se refletindo naqueles olhos, uma conexão que transcendia a dor. Num impulso, ela afastou a mão da sombra e deu um passo à frente em direção à sua avó. Chega! Preciso saber a verdade! Gritou, desafiando a tempestade que rugia ao redor. O mundo parecia girar, e a clareira ficou iluminada com a luz de um relâmpago, revelando rostos e figuras etéreas que pareciam ansiosos e esperançosos. A sombra observava, e Isabel percebeu uma mudança em sua expressão. Uma mistura de temor e reconhecimento. Se você seguir adiante, terá que enfrentar mais do que laurear um segredo. A verdade puxará o tapete sob seus pés, revelando horrores que sua família tentou enterrar. Assim que a última palavra saiu de seus lábios, a terra sob eles tremeu mais uma vez. O campo se contorcia como se estivesse se abrindo, e um portal começou a se formar. A visão era hipnótica, quase mágica, mas também cheia de um terror profundo. Um murmurinho começou a se propagar entre os espíritos, cada um repercutindo e refletindo a expectativa avassaladora que preenchia o ar. Isabel sentiu um calor intenso em seu peito, um chamado para a verdade, enquanto se aproximava da boca do portal. As sombras pareciam ter ganhado vida própria ao seu redor, sussurrando um aviso e um incentivo ao mesmo tempo. Uma decisão crucial está em suas mãos. Você vai entrar ou vai desaparecer como os que vieram antes? A voz da sombra ressoou atrás dela, uma advertência quase agonizante. Os espíritos vibravam com ansiedade. O destino de sua linhagem estava prestes a ser decidido. Mas, antes que Isabel pudesse finalmente decidir, sentiu uma mão gelada na sua. Era a mão da sua avó, segurando-a com firmeza. Não tenha medo, querida. A verdade pode ser dolorosa, mas também é libertadora. Vamos juntas? Com isso,
Isabel deu um último olhar para a clareira e foi envolvida pela luminosidade do portal, enquanto o chão se desvanecia sob os pés. E uma pergunta ecoava em sua mente: quem realmente estava se levantando para confrontar o passado, assim, ao cruzar o limiar do desconhecido? Isabel sentiu que sua vida estaria para mudar para sempre. O que ela descobriria, a verdade que tanto buscava, poderia não apenas redefinir sua história, mas também acordar antigos demônios que haviam sido mantidos em silêncio. O que mais ela revelaria a partir do diário de seu avô? E, acima de tudo, estaria preparada para as consequências de tudo isso? Isabel sentiu o mundo à sua volta oscilar enquanto ela e sua avó atravessavam o portal. A luz pulsava como se tivesse vida própria, e as vozes dos espíritos começaram a se misturar em uma sinfonia de esperanças e medos, um eco das emoções que a envolviam. Quando ela finalmente retornou à realidade, estava em um lugar familiar, mas marcado pelo tempo, as paredes da velha propriedade de sua avó parecendo desgastadas, mas ainda possuidoras de um certo esplendor. À sua frente, um diário empoeirado jazia sobre uma mesa. O cheiro do papel antigo se misturava com o aroma fresco da chuva que começava a cair, levando Isabel a um momento de serenidade tensa. Ela sabia que as revelações que estavam por vir poderiam mudar tudo. Com a mão tremendo, abriu o diário, cada página revelando memórias há muito esquecidas, segredos que abriam feridas que nunca sararam. As primeiras linhas traziam uma condenação: o avô tinha se associado àquelas forças para obter poder, um poder que destruiu sua família. A anátema que sua família carregava era traição, e a culpa reverberava em cada palavra. Isabel leu sobre pactos sombrios e promessas feitas em desespero, um ciclo vicioso que prendia seus antepassados e ameaçava a própria alma dela. No final, a verdade libertará aqueles que estão aprisionados, pensou, a voz da sombra da mãe ecoando em sua mente. Com coragem renovada, Isabel decidiu falar abertamente com os presentes em sua vida. Precisava expurgar as mentiras, dar aos espíritos que a cercavam, e principalmente à sua linhagem, a chance de paz. E foi no dia seguinte que Isabel reuniu a vila, um murmúrio de curiosidade e apreensão preenchendo o ar. Ela olhou nos olhos de todos ali, sentindo a pressão de suas fraquezas e medos, mas também a necessidade de mudança. Com Dona Cláudia ao seu lado, ela foi corajosa, partilhando a verdade que havia descobrido. Os rostos na multidão refletiam incredulidade, espanto e raiva. Mas à medida que Isabel continuava a contar a história dos segredos da família, a energia começou a mudar. As vozes que antes sussurravam de dor agora se misturavam a murmúrios de compreensão e arrependimento. No coração do relato, um momento crucial emergiu: o velho ritual que sua avó havia praticado em nome da proteção, algo que poderia quebrar as correntes do passado e finalmente permitir aos espíritos a liberdade. Juntos, Isabel e a vila se uniram, transformando o medo em um ato de fé coletiva, um círculo de luz contra a tormenta que se formava acima. Dona Cláudia guiou a cerimônia, e com cada palavra, cada invocação, as sombras que antes pareciam ameaçadoras agora se tornavam quase etéreas, como se finalmente pudessem descansar. No auge da cerimônia, a ansiedade fez o ar vibrar enquanto os rostos dos ancestrais surgiam entre as brumas, mas dessa vez, era para encontrar acolhimento, e não vingança. Ao final, sob um céu agora claro e estrelado, Isabel sentiu a energia se dissipar. Aquela sensação profunda de libertação tocou seu coração. Os espíritos dançavam à sua volta, suas expressões agora preenchidas de um alívio palpável. A paz finalmente se instalou, e Isabel percebeu que havia encerrado um ciclo de dor, não apenas para si, mas para muitas gerações. Os murmúrios silenciosos de sua família agora eram ecos de gratidão. Enquanto isso, sua vida estava apenas começando, e com um novo entendimento, ela voltou para casa. O diário agora era um testemunho das escolhas que ela fez, das verdades que resolveu enfrentar. Era um legado reconstruído, um chamado a continuar contando as histórias que moldam identidades. Ao olhar para trás, a casa parecia ter recuperado seu brilho, como se a luz interna tivesse sido restaurada. E com isso, Isabel sorriu, sabendo que até as sombras têm seu lugar, mas agora ela poderia acender velas em meio à escuridão. E assim, enquanto a paz finalmente se instaurava na roça, Isabel se despediu do passado, carregando consigo não mais o peso da dor, mas a leveza da verdade. Se você se sentiu parte dessa jornada, se
Envolveu com a história e deseja não perder as próximas revelações impactantes, se inscreva imediatamente no canal. Este é o momento de mostrar seu apoio e deixar um like agora para alimentar nosso algoritmo. Não fique de fora, comente suas reações sobre esse final e compartilhe instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa conclusão. Você precisa crescer conosco, e só os verdadeiros fãs entendem a importância disso.